Prontinho, já estamos aqui gravando, né? Deixa eu desativar logo a câmera aqui de Aline, que a gente chegou agora, não ouviu as informações. Recapitulando, vocês já sabem, né? Entrou na sala, desativou a webcam, a câmera de vocês, desativou o áudio de vocês também. Para ativar o áudio, só se porventura eu estiver, né, fazendo algum tipo de pergunta e quiser ali que vocês interajam comigo, beleza? Para eu não ficar falando só também. Quando eu faço a interação, é porque com certeza eu estou querendo descansar a minha voz aqui um pouquinho. Tranquilo? Mas fora isso, o momento das perguntas, dúvidas, é, deixem para quando eu encerrar. Beleza? Tipo, encerrei aqui, falar, ó, terminou, acabou, deixa eu encerrar a gravação, aí vocês podem tirar as dúvidas de vocês comigo, beleza? Ou depois, né, no privado, lá, manda lá uma perguntinha, etc. Tranquilo? Então vamos lá, começando. Como combinado, eu falei que o nosso segundo encontro ia ser para eu explicar aqui, né, algumas técnicas muito interessantes que ajudam a gente na hora de responder essas provas, principalmente as provas da FGV. Eu não digo nem prova da OAB, eu digo as provas que a FGV, a empresa, né, organiza. Então serve para provas em geral que essa banca faz prova de juiz, prova de procurador, de delegado, promotor, analista e a prova de vocês, o exame da ordem, beleza? Tem gente que ignora isso, que não confia, que não sei mais o que, etc. Meu filho, isso ali, essas técnicas, elas te ajudam naquela hora que tu pega uma questão que tu não realmente não domina ela de jeito nenhum. Aí tu, rapaz, entre chutar e cegas, eu prefiro confiar em um macetezinho aqui. E isso é um negócio que é muito útil, entendeu? Se vocês, porventura, um dia, né, tiver algum conhecido aí dos concursos, que já passou em vários concursos, de alto nível, de bancas como a FGV, pergunta para eles se eles não usam, se eles não conhecem. Eles conhecem vários macetezinhos para ajudar ali, né, na hora da prova e para ajudar até mesmo em questões onde o candidato não domina bem o conteúdo, entendeu? E entre perder um ponto, eles preferem confiar no macete, beleza? Então a gente vai dar uma analisada neles. Não é algo que a gente tem que confiar cegamente, entendeu? É quando não temos uma outra carta na manga. A gente só tem ela, né? Quando nos falta o conhecimento, a gente usa um métodozinho, um macetezinho, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, né? Dentro desse estudo desses macetes, eu melhorei foi muito esse material. Antes eu trabalhava só um, olha como mudou. Antes da mentoria, que eu vendia o e-book, né? Com os métodos, com questões, com explicações minhas, o foco principal era no macete de palavras. E é o que com certeza muitos de vocês conhecem, mas ainda conhecem errado, porque tem vários detalhes só nesse macete de palavras, que é aquelas palavras absolutas e tal, etc. O meu foco era mais naquilo ali. Mas como eu comecei a trabalhar mais com a banca FGV e a ter um contato praticamente diário com questões dessa banca, aí eu fui enxergando outras coisas interessantes. Aí eu fui aqui juntando, né? Eu disse, rapaz, isso aqui dá de organizar um macete com essa ideia aqui, que aí eu fui organizando o material, entendeu? Beleza? Então vamos lá. Não vou ler essa parte introdutória aqui, não. Deixa eu ver o que que tem interessante nela. Porque isso que eu vou passar para vocês, né? Eu quero mais é mostrar aqui os macetezinhos, etc. Aqui é o foco do método reverso, né? Eu já falei para vocês. É o nosso método por questões, não é isso? Beleza. Então vamos lá. Apresentação aqui do nosso e-book do macete de chute técnico, beleza? Chute técnico, um chute guiado, com estratégia. Então, vamos aqui analisar um por um e ver, né, se funciona, se não funciona, se é só história para boi dormir ou não. Deixa eu somente aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Esse e-book aqui que eu vou passar para vocês, ó, eu dividi aqui em quantos macetes?
Eu não estou contando um, não. Estou contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, dá um total de 10 macetezinhos que a gente vai dar uma olhada aqui, uma analisada. Vocês precisam lembrar deles na hora que vocês estão fazendo questões. Tem gente que praticamente ignora, esquece. Esquece de aplicar os macetes. Aí o rapaz estava de acertar essa questão bem aqui com o macete e tal. Olha, professor, eu nem lembrei, não sei o quê e tal. Esse, olha, o macete ajuda. Então vamos aqui. O nosso primeirinho, que é o mais comum, é esse macete das palavras absolutas, beleza? Só que dentro desse estudo de palavras absolutas, às vezes o candidato ele não entende essa noção de palavra ou ideia absoluta. A ideia absoluta é aquela ideia que não tem uma ressalva, beleza? Tipo assim, a gente não gosta de usar a expressão, olha, fulano de tal. Em regra, é assim. Quando a gente inicia uma frase usando esse em regra, significa que a gente vai ter alguma exceção para falar com essa pessoa, não vai? Ah, isso é mesmo, com certeza vai. Então, essa é a ideia. Quando a gente não tem a exceção, a gente tem a palavra, a ideia, na verdade, não é nem a palavra em si, é a ideia absoluta, beleza? Me escutem de novo. Não é nem a palavra isoladamente que a gente analisa, é a ideia, no geral, que tem que ser absoluta. Por quê? Porque a gente vai conjugar três coisas aqui. Deixa eu ver se vai ser três ou vai ser só duas. A gente vai conjugar esse macete aqui, da ideia absoluta, com esse macete aqui da neutralização. A gente tem que conjugar os dois na hora que vai fazer a análise da ideia absoluta. Entendeu? Por quê? Porque se o erro de muita gente, quando eu falo que esse aqui é o mais conhecido, o erro de muita gente é analisar a palavra de forma isolada. Entendeu? Ah, professor, mas eu olhei lá que tinha um sempre, um jamais. Aí eu achei que estava errado. Não é assim. Encontrou uma palavra gatilho? Continue lendo a questão para você analisar se vai ter alguma ressalva. Entendeu? Por quê? Porque se tiver a ressalva, a gente não vai ter mais a ideia absoluta. Entendeu? Por isso que eu falo, ideia absoluta. Então, se ele tem assim, sempre, mas ele trouxe mais lá na frente, uma ressalva, é porque não temos, de fato, a ideia absoluta, certo? Então vamos lá. Macete do gatilho de autoridade. Esse aqui também é top demais. Esse macete do gatilho de autoridade. Ele é muito comum onde? Em questões de direito penal, processo penal. Pode aparecer nas outras? Pode, mas ele é mais comum em direito penal e processo penal. E o que que ele nos diz? O que que ele traz de interessante? O gatilho de autoridade é assim, ó, muita gente confia em qualquer autoridade que apareça. Quando eu digo autoridade, não é alguém que ocupa um cargo público importante, entendeu? Vamos supor, se você chega em determinado lugar, tem um juiz, aí ele te fala X coisa, ó, faz isso, faz aquilo e tal, o que que você vai fazer? Você vai confiar, não é? Você vai confiar, você vai acreditar. Por quê? Porque tu está indo na ideia da autoridade que aquela pessoa carrega. Então, tu acha que o que ele disse é absoluto. Às vezes, tu até cita o cara em algum bate-boca, em alguma discussão. Não, mas o juiz falou que é assim, que não sei o quê. Ah, porque o promotor disse, então tá certo. É a pessoa caindo no gatilho de autoridade. E isso aparece nas questões. É mesmo, professor. É, aparece, mas só que muita gente ignora. Aparece nas questões. E o que que isso faz com tua cabeça? Faz tu achar que o juiz está correto, que o promotor está correto,
que o delegado está correto. Aí o que que tu vai procurar lá na alternativa? A alternativa que está falando, que está concordando com algum deles. Aí tu acha que é o gabarito e marca. Mas por que que acontece isso? Por que que acontece esse lance dos candidatos caírem no gatilho de autoridade? É porque a pessoa vai fazer a prova sem ter uma cabeça de advogado. O advogado, ele é um cara suspeito, né? Que ele suspeita ali de todo mundo. Olha, se não confio, não confio, vou ter que sentar e estudar para poder saber se o que esse juiz aqui colocou nessa sentença está correto, o que o promotor pediu está correto, etc. É assim que a prova é elaborada, para a gente procurar o erro deles. Não é para a gente concordar com eles, senão a gente estava fazendo prova, era para juiz, ou para promotor, para delegado, que cada uma tem um perfil. Ah, não sabia não, professor, que pois tem, cada uma tem um perfil, entendeu? Aqui na nossa prova da OAB, o perfil é um perfil ali garantista, de defesa, e não de ataque. Onde a gente tem um perfil de ataque é em provas de promotor. É só vocês pegarem prova de promotor e analisar. As respostas são mais condenando, pedindo condenação e tal, aumento de pena e etc. Porque é o perfil, entendeu? Aí você pega uma prova de defensor público, parece uma provinha de OAB. Ela é mais garantista, entendeu? Porque o defensor público é o advogado, né? Só que o advogado público, beleza? Então a gente tem que ter essa cabeça de defesa, de análise de erro dessas autoridades, justamente para não cair no gatilho de autoridade. Beleza? Quando eu falo autoridade, vocês têm que aprender a identificar essa autoridade dentro do enunciado. Pode ser um juiz, um promotor, um delegado, um chefe de polícia, um diretor de presídio, um policial, entendeu? Essa galerinha bem, aí eles vão fazer algum tipo de ação, a questão vai tentar justificar a ação deles, mas independentemente disso, a gente tem que confiar, né, que possivelmente eles estão errados, beleza? Aí com isso, lá nas alternativas, tudo que concorda com eles, a gente já elimina. Aí vai sobrar umas duas ali, ou somente a que vai ser o gabarito. É assim que a gente faz. Mas isso a gente não aprende de uma hora para outra, não. Entendeu? Aí continuando. Macete da neutralização, que eu falei que ele é conjugado com o macete das ideias, né? Absolutas. Aí o que que vocês têm que conhecer? Vocês têm que conhecer palavras que indicam ressalvas. É língua portuguesa. Da mesma ideia, nas ideias, a mesma coisa a gente segue aqui no macete das ideias absolutas. Sempre você, jamais você, tenha, nunca. Aí tem essas ideias, essas palavras com essas ideias absolutas, a gente tem que conhecer, tranquilo? Aí dentro dessas palavras de ideia absoluta, a gente tem aquelas negativas e tem aquelas positivas. Só que o mais interessante é analisar a ideia absoluta mesmo, e não ficar ali preso na ideia negativa. É uma ideia negativa? É, mas lá analisa se ela é absoluta. Ah, é absoluta. Ah, então possivelmente está errado. Beleza? Porque o direito ele trabalha com exceções, com muitas ressalvas. Certo? Continuando, macete da maior completude, aqui é aquela dica da alternativa. Não é a alternativa que tem mais palavras. Não é. É aquela que tu fazendo a leitura, tu vai perceber que ela tem mais informação. Entendeu? É aquela que tem mais informação. Aí, rapaz, possivelmente, será que você quer o gabarito? Na dúvida, você tem que confiar. A ideia é quando tu tem dúvida, não é para tu parar de estudar, não. É para dúvidas. Beleza? Nas dúvidas que a gente usa. Macete da questão posturada, o que significa isso aqui, Arthur? É quando tu tem que analisar o enunciado com o enunciado, tu já consegue ter uma noção da resposta, já consegue fazer eliminações. Entendeu? Às vezes tem questões que a gente responde sem precisar do enunciado, mas tem muitas questões também que tu entendendo o enunciado, uma dica lá do enunciado já te entrega a resposta. Beleza? Macete do erro que denuncia, algum erro assim muito grotesco, né?
que o aluno que com certeza domina bem o básico enxergaria. Isso aqui é questão de treino mesmo para poder dominar. Macete da linguagem legislativa, isso aqui é muito bom de observar quando você tem o hábito de quê? De fazer a leitura da lei, entendeu? Porque geralmente eles vão pegar exatamente lá, né, do jeito que está lá na legislação, para gente, para ver se realmente tu faz leitura da legislação seca, da legislação bruta, né, artigo, parágrafo, inciso, etc. Beleza? Macete da solução idêntica. O que é isso aqui, Arthur? Ó, falando só assim por alto, fica difícil alguns aí você entender. Esse aqui é interessante. Onde é que eu gosto de chamar a atenção dele? Em questões de direito penal, processo penal também. Na verdade, é só em questões onde envolvem condenações. Em questões que envolvem condenações, que, olha como eu estou falando, condenações. Eu estou falando no plural. Essa ideia do ambos vai ter que envolver uma ideia de plural, ou seja, de sujeitos, de fatos, tudo no plural. Porque a FGV, quando ela coloca duas ou três pessoas, ela quer que a gente enxergue a diferença de tratamento que a gente vai dar para cada uma delas. E geralmente, quando a resposta diz que o resultado vai ser o mesmo para um e para outro, geralmente vai estar errado. Às vezes não, mas muitas vezes estarão, entendeu? É tipo quando ele fala João e Maria, é tipo as questões de direito penal, que ele fala, vamos supor, é, João e seu comparsa Fernando combinaram de praticar um furto na casa de Doutor Pedro, no domingo, quando não teria ninguém em casa. Eu falei João, eu falei quem? João, quem? É, João e seu comparsa. No dia, ó, qual foi o combinado? Furto. Vou botar bem aqui, vou botar dois nomes, vou botar dois nomes para gente facilitar, para vocês entenderem esse lance do ambos aí. Vou botar João e Fernando. Qual é o fato, o fato criminoso que eles querem praticar que eu falei? Furto. Certo. Que dia? No domingo. Certo. Quando achavam que não teria ninguém em casa, não é isso? É. Aí continua. No dia combinado, Fernando estava armado, com 38 na cintura. Mas João não sabia. É assim que a BGB faz. João, aí bota aqui, ó, João ficou na porta esperando. E Fernando entrou. Já dentro da casa, Fernando encontrou a empregada doméstica que estava fazendo um extra no domingo. E então atirou nela. É assim que a Bíblia faz. Ela coloca dois sujeitos, aí ela vai misturando ali a história. Mas, em resumo, se ela colocou dois sujeitos para a gente, dificilmente a resposta vai ser idêntica para ambos. Essa é a ideia do ambos. Então, tudo que tiver uma ideia ali de ambos, que pode ser um tanto quanto, ou tanto como, o tanto quanto, tanto como, é tipo assim, ó, tanto João como Fernando responderão por furto. É assim que vão fazer. Tanto João quanto Fernando responderão por roubo. Aí ele vai dividir. João responderá por furto qualificado. Fernando responderá por homicídio e tal. Aí já houve o quê? Já houve uma separação. Aí o que fala tanto quanto ou ambos, a gente já descarta, já elimina. Mas tem muita gente que não, que acha que não. Ah, não, o cara que for só lá na porta, ele vai responder pelo homicídio também. Depende, porque
é onde entram os detalhes do direito penal. Como eu falei aqui que o João não sabia de Fernando, da arma, etc., isso tudo muda, entendeu? Tudo muda. Ele não vai responder pelo que aconteceu quando ele não, sendo que ele não tinha, né, a noção do que o Fernando queria fazer de fato. Agora, se a questão fala assim, João e Fernando combinaram de praticar um roubo no dia tal e sabiam que ia ter gente lá e se alguém reagisse, o Fernando ia atirar. Isso eles combinaram tudo antes. Aí muda, entendeu? Muda. Porque mesmo que o Fernando não participe diretamente, mas ele já sabia de toda a intenção. Entendeu? Isso é uma lógica fácil de aprender lá no direito penal e que depois que tu pega o jeito, tu acerta várias questões. E elas trabalham com esse macete aqui, ó, do ambos, trabalham com o gatilho de autoridade, entendeu? Aí o candidato tem que saber um pouquinho da base para poder acertar as questões. Beleza? Mas calma, que vocês vão aprender isso rápido, beleza? Então vamos lá. Outro macete da pegadinha moral. Ah, isso aqui é interessante. Essa pegadinha moral, ela envolve senso de justiça. Como assim, professor? Vai aparecer em questões de penal, processo penal, direito civil. É tipo ele trazendo uma historinha que vai fazer a gente ficar com raiva do sujeito e a gente vai acabar querendo condenar esse sujeito. É a pegadinha moral. É, isso acontece. Entendeu? Lá no direito civil, aparece nas questões de envolvendo divórcio, aparece muito isso envolvendo divórcio. Aparecem sucessões, porque a gente fica com raiva da história. Aí nessa que a gente fica com raiva, a gente acaba indo pelo senso de justiça ou pelo senso comum, entendeu? É mesmo, professor, aparece. Estou falando para vocês. A pessoa cai, a FGV é esperta demais. Ela sabe que muita gente não tem esse raciocínio, não. Esse raciocínio mais apurado, mais aguçado. Tu pode ser um conhecedor do direito ali, né? Mas daquele direito nu e cru. O direito com pegadinhas, tu não consegue decifrar. Tu fica com raiva por não conseguir decifrar, por não conhecer a malandragem, entendeu? É tipo quando a gente é muito corretinho, né? Que alguém faz uma piada e a gente não entende. Aí tu fica ali voando, rapaz, não entendi não. Aí a pessoa se acaba de rir da tua cara, sabe? Fala, não entendeu. É a mesma coisa que no direito. Às vezes tu estuda muito certinho, né? Aí quando tu vai fazer questões da FGV cheia de pegadinha, tu não enxerga. Tu tá ali inocentezinho, não sabendo que ela tá brincando contigo, entendeu? É para isso que serve conhecer todos esses macetes possíveis e aprender a aplicá-los. Aí vocês vão conhecer como é que funciona, entender, né, essa malandragem da banca, entendeu? A intenção dela é o quê? Reprovar vocês. E o que mais, professor? Pegar dinheiro de inscrição, não é? É, inscrição cara demais. E aproveita, o próximo ano já vai para 400. Todo ano, de ano em ano aumenta. Tranquilo? Então, bora lá, né? Falei aqui alguns macetes, agora vamos ver aqui, vamos tentar melhorar aqui o entendimento de alguma questão, alguma coisa assim, um resuminho, né? Aqui eu já vou organizando melhor. Um resuminho aqui para cada, ó, palavras eliminadoras, onde são mais comuns, administrativo, constitucional, tributário, gatilho da autoridade, processo penal, entendeu? É porque é onde envolver ali possíveis restrições, condenações, beleza? Então tá aqui, eu não vou ficar lendo também um por um, não, porque vocês vão ter em mãos o material. Capítulo com a introdução, falando um pouco aqui sobre a ideia do chute inteligente, né? Que não é algo que é para ajudar, não é para vocês descartarem, porque eu já vi gente comentando eu já vi gente comentando em feedback de aluno meu, dizendo que aplicou, que usou.
E gente comentando assim, ah, pai, isso não dá certo não, isso é só história. E sempre tem, né? Sempre tem alguém ali recalcado que não aprende a aplicar, não consegue passar na prova e fica achando que é besteira, que não ajuda. Entendeu? Vocês, se vocês tinham esses pensamentos também, mudem, confiem naquilo que eu estou ensinando. Aí vocês vão entender, é, professor, realmente a prova não é esses bichos de sete cabeças. Não é também fácil, né? Ela é cansativa, mas dá para ser vencida. Basta realmente o aluno, né, decidir querer isso e buscar uma ajuda com alguém que entenda de fato. Buscar ajuda com alguém que entenda de fato, e não com alguém que só quer o dinheiro de vocês, não. Entendeu? Tem que buscar ali alguém que está disposto a te mostrar, a tirar as escamas dos olhos, para vocês passarem nessa prova e etc. E eu busco isso, né? Com, com vocês. Às vezes, quando tem um aluno ali que não passou, que tirou muita dúvida, que estudou, mostrar que estudava, eu fico até triste, rapaz, não passou, eu tento dar meu apoio, né? Olha, bora, bora de novo. Tá, precisando não ter mais dinheiro, não. Calma, que a gente vê um desconto aí, entendeu? Parcela de 300 vezes, para poder não deixar a pessoa desistir. Então, bora lá, bora lá, bora lá. Vamos ver aqui o primeirinho. Deixa eu ver se eu botei questões, né? Macete das palavras. Ó, eu listei, né, algumas palavras. Se você vai simular, né, já, ó, com certeza já viu essas palavras, como sempre, nunca, somente, jamais, apenas, nenhuma, nenhuma hipótese, em hipótese alguma. Isso aqui tudo tem ideias absolutas, entendeu? O que que eu fiz? Eu tirei aquela coisa de fazer o aluno enxergar a palavra isoladamente, porque tinha gente entendendo errado. Eu disse, não, você tem que buscar a ideia absoluta justamente para você combinar com uma possível ressalva, porque se tiver um somente lá na alternativa e tiver mais na frente uma exceção, salvo, exceto, aí acabou, não temos ideia absoluta, beleza? Então, muito cuidado. A gente vai ter, né, o sempre, o nunca, com a ideia negativa, o somente com a ideia restritiva, o jamais negativo, o apenas restritivo, o nenhuma negativo, mas todos eles têm essa carga absoluta, que só não terá se encontrarmos palavras de ressalva. Beleza? Tranquilo? Então, bora lá. Aí, dicas, né? Como aparece, ó, como seria uma ideia totalmente absoluta. Ó. O Ministério Público sempre poderá oferecer denúncia quando houver inquérito policial. Olha, ó, encontrei o sempre, já posso dizer que está errado? Não. Continuo lendo para ver se vai ter alguma ressalva. Entenderam? Não fico preso na palavra isolada, senão vocês podem perder questões por conta disso. Aí vem aqui, ó. Quando essas palavras estão certas, quando tivermos exceções, encontrou a palavra, encontramos uma exceção, alguma ressalva, então quebrou a ideia absoluta. Beleza? Exemplo aqui, ó. Ó. O contrato de trabalho nunca poderá ser verbal. Aqui eu tenho o nunca e a palavra absoluta e negativa. Tem alguma exceção? Não. Então está errado. Então eu consigo dizer que essa afirmação está errada. Outra, a criança tem direito à convivência familiar, sempre sob responsabilidade dos pais. Ó, de novo, temos um sempre, temos ressalva? Não, possivelmente está errada. Olha a outra. O juiz poderá conceder a liberdade provisória desde que presentes os requisitos legais. O desde que é o quê? É uma flexibilização. A gente tirou, a gente tem que uma ideia absoluta, ó. O juiz poderá conceder a liberdade provisória. Beleza. Só que ele criou aqui, ó, uma flexibilidade, né? Não exatamente, só se preencher determinados requisitos legais. Beleza? Então, assim, a prova ela é feita com essas palavras todas que a gente tem que aprender a enxergar. Português, né? Entender.
português, conhecer, né, a semântica das palavras. A semântica é tu conhecer ali o significado da palavra dentro daquele contexto. Então, isso ajuda muito, beleza? Então, bora lá. Eu não vou ficar lendo aqui, né, no detalhe, por quê? Porque vocês vão ler depois. Eu vou passar isso aqui para vocês, justamente para vocês memorizarem, aprenderem a aplicar na prova, certo? Gatilho de autoridade, que a gente já viu ali, né, quando o promotor ou o juiz, mas eu falei outras autoridades, né, de forma geral, quando elas estão erradas. Beleza? É um macete interessante. Ele não era, eu não incluía ele, né? Como eu falei, eu vou atualizando esse material, vou enxergando outros detalhes. Então a gente tem não sei se coloquei alguma questão aqui, coloquei, coloquei. Ó, bora lá. E vocês têm que aprender a enxergar, né? A autoridade, Ministério Público, juiz, ele pode falar promotor, né? Ele pode falar parquê, ele pode dizer isso aqui, ó. Isso aqui se refere ao Ministério Público, entendeu? Tem que conhecer essas nomenclaturas aí também. Pronto. Então vamos lá. Sobre esses gatilhos de autoridade, é aquela ideia, né? A gente confia nelas, então a gente acha que elas estão corretas. Só que na prova da OAB, o que que a gente tem que fazer? Desconfiar delas. Juiz, promotor não é seu amiguinho, né? A não ser se for realmente um amigo conhecido. Mas ainda assim, é perigoso para um processo, tu ser um amigo íntimo do juiz, do promotor e etc. Por quê? Porque alguém, né, envolvido nesse processo, tendo informação sobre isso, pode pedir o quê? A declaração de suspeição, né? Ou de impedimento do juiz, do promotor. Aí a pessoa tem que ser afastada do processo, entendeu? Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Exemplo, prova de 2024. Olha aqui o enunciado. Em um inquérito policial, o juiz decretou de ofício a prisão preventiva de Débora, sem que esta possuísse qualquer antecedente criminal, apontando como fundamento para a prisão a gravidade em abstrato do crime de homicídio culposo. Tá bem aqui, ó. Isso aqui é de prova. Cadê a autoridade? Tá aqui. Ah, professor, eu não sei se pode ou se não pode. E o que que tu faz? Se tu não sabe se ele pode decretar ou não pode, tu vai acreditar, tu vai confiar em marcar qualquer alternativa de qualquer jeito, ou tu vai lembrar do macete e aplicar isso. Não, o professor disse que essas autoridades erram, né? Se elas erram, então possivelmente essa decretação de prisão aqui do juiz, de ofício, com certeza está errada. O que é uma prisão de ofício? É uma prisão que ele decretou sem ninguém requerer. Entendeu? Ele simplesmente, não, vou decretar prisão. Quando a ideia é que alguém, né, solicite para ele, requeira isso, para ele fazer essa prisão ou não. Ele não pode, por si só, por mera vontade, decretar essa prisão de ofício, entendeu? Mas confiando no macete, daria certo acreditar que ele errou. O juiz decretou prisão de ofício. Vou botar aqui a alternativa que fala que ele errou. Mas, e daria certo, entendeu? É erro técnico. O juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício. Beleza? Porque isso aí vai quebrar a imparcialidade dele. Alguém tem que mostrar, tem que requisitar, requerer, e tem que mostrar que tem elementos ali que justificam a prisão, a decretação da prisão de ofício. Aí sim, ele analisando e tal, é que vai decretar. Entendeu? Outra aqui, vamos ver a outra. Para satisfazer sentimento pessoal, já que tinha grande relação de amizade com Joana, Alain, na condição de funcionário público, deixou de praticar ato de ofício em benefício da amiga. O supervisor de Alan, todavia, identificou o ocorrido e praticou o ato que a Alan havia omitido, informando os fatos em procedimento administrativo próprio. Após a conclusão do procedimento administrativo, o Ministério Público denunciou Alan pelo crime de corrupção passiva consumado.
destacando que a vantagem obtida poderia ser de qualquer natureza para a tipificação do delito. Confirmados os fatos durante a instrução, caberá à defesa técnica de Alain pleitear, sob o ponto de vista técnico, no momento das alegações finais, o quê? Agora, tem duas coisas que é interessante para analisar. Presta atenção. É, a autoridade aqui, a autoridade principal, Ministério Público, certo? Ele fez o quê? Ofereceu denúncia. Aprendam onde é que o Ministério Público erra. Então, vocês vão aprofundar isso mais na frente. Mas aprenda. O Ministério Público é aquele cara que quer te condenar, ele quer que tu seja preso, entendeu? Ele quer te condenar, ele quer ferrar com tua vida. Bota na cabeça isso. O Ministério Público, ele é mau aqui nas questões. Então, ele oferece essa denúncia vai para onde? Para a mão do juiz. Aí, geralmente, as questões, quando envolvem denúncia e juiz, aí ele vai dizer que o juiz concordou com o Ministério, entendeu? Então, preste atenção. Primeiro é confiar. Ele errou. Sabe onde é que ele gosta de errar? Ele erra muito na tipificação. Como assim, professor? O que é essa tipificação? Tipificação, aqui, nada mais é do que tu dar um nome do crime cometido. Entendeu? Analisa os fatos, aí ele vai dizer o nome do crime, certo? Apreende, para vocês perceberem como é fácil direito penal em alguns pontos. Então, quando eu dou um nome para um fato tal, que eu encaixo aqueles fatos em determinado crime, né? Dei um nome, a gente chama isso de classificação, né? Fez a classificação penal. O Ministério Público fez a classificação penal. Nas questões da OAB, quando ela trabalha o gatilho de autoridade, e o Ministério Público erra, a maioria das questões é informando que ele errou essa tipificação dele, ele errou a classificação daquele crime, certo? Aí, meu filho, tu tem que confiar que ele errou. Se ele errou a classificação, a gente vai buscar o inverso disso. O inverso da classificação é a desclassificação. A gente vai dizer que ele deu o nome errado. Só o nome não era esse, não. Pode até ter crime, mas o nome que o Ministério Público deu aqui para o crime está errado. Beleza? Aí aprendam. Geralmente é na classificação. Aí você vai aprender que classificação vai chamar para o advogado um pedido de desclassificação. Aí quando você enxerga essa jogada, aí a palavra-chave já aparece no gabarito. Aí dão dois pontos. A gente já sabe que o Ministério Público errou o nome do crime. Ele botou corrupção passiva consumada. Outra coisa, essa parte do pleitear, também é interessante. A gente tem os verbos de defesa, que vocês vão aprender também a identificar. Toda vez que aparecer, eu vou dar uma chamada, né? A gente tem os verbos de defesa. Vocês vão aprender a identificar eles, né? Tem o pleitear, tem o solicitar, requerer. Isso tem alguma coisa a ver, professor, com as questões? Tem. Quando a gente é chamado como advogado na questão, e ele coloca algum verbo de defesa, ele quer que a gente marque uma alternativa que tenha uma solução, entendeu? Aí, geralmente, o que não tem correlação não vai estar dentro da nossa ideia de resposta. Então, quando ele fala em pleitear, é porque a gente vai, né, encontrar é, suavizar o problema aqui do cara, beleza? Tranquilo? Então, entendendo, o Ministério Público errou a classificação, então a gente vai pedir para desclassificar, para mudar o tipo de crime. Aí vem que letra A, o reconhecimento da tentativa em relação ao crime de corrupção passiva, a desclassificação para o crime de prevaricação na forma tentada, a desclassificação para o crime de prevaricação na forma consumada, que é o nosso gabarito. Prevaricação consumada, beleza? É quando um funcionário público, né, ali
no seu trabalho venha facilitar alguma coisa para alguém ou até mesmo prejudicar. Pode ser facilitar ou prejudicar, entendeu? Numa fila, tu tá lá no rabo da fila, aí ele te chama para tu ser atendido logo. Vou para te ajudar? Foi, prevaricação? É. Eu já tô, cheguei foi cedo, lá na instituição, peguei senha, das primeiras senhas, mas aí o funcionário público lá ficou me deixando para trás e tal, porque ele não vai com a minha cara e etc. Prevaricação também, para prejudicar. Então ela pode ser tanto para o bem, né, para ajudar a pessoa, quanto para prejudicar ali alguém. Beleza? E aqui foi na forma consumada, mas aqui foi mais para vocês entenderem o lance do Ministério Público oferecendo denúncia e a gente confiando que ele errou. Aí você já pega um outro detalhe. Quando ele dá um nome de um crime, geralmente vai estar errado esse nome. Aí a gente vai pedir para mudar o nome, desclassificar. A gente desclassificou de corrupção passiva para prevaricação. Aí vocês vão aprender o quê? Vocês vão aprender que a FGV gosta de fazer pegadinha com identificação de um crime na modalidade tentada, ele vai fazer confusão de corrupção ativa, corrupção passiva com concussão. Vai girar em cima disso daí. Aí vocês vão ter que aprender esse basiquinho, entendeu? O que mais que a FGV gosta, que inclusive caiu na última prova, fazer a confusão novamente, né? A tentativa, arrependimento posterior, desistência voluntária, arrependimento eficaz. Vai ficar todo tempo, entendeu? Passa a prova, vem prova, ela trabalhando as mesmas ideias. E o aluno velho teimoso fica caindo em conversa de que ele tem que estar atualizado com jurisprudência, que não sei o quê, que é isso que... Aí não aprende. Aí eu pergunto, meu filho, como tu sabe diferenciar aqui quando que o cara comete um crime de concussão e de corrupção passiva? Ele, não sei, eu sabia, não sei mais não. Porque eu estava estudando jurisprudência do STJ, não sei o quê. Isso é... Vai lá, continua lá estudando lá, pra tu continuar dando dinheiro para a FGV, beleza? Vocês têm que aprender o básico, rapaz. Vocês vão aprender aqui o básico. Macete da neutralização é a ideia das palavras de ressalva, beleza? Que é, a gente procura, encontrou uma palavra de ideia absoluta, mas a gente vai atrás de alguma ressalva. Se tiver ressalva, aí possivelmente ela vai neutralizar a ideia absoluta, entendeu? A gente vai, deixa eu ver se eu coloquei aqui alguma. Exemplo, a interceptação telefônica somente será admitida em regra por ordem judicial fundamentada. A gente tem aqui um somente, não tem? Tem. Mas olha o que eu tenho mais na frente aqui, ó. Em regra. Esse em regra, ele quebrou a ideia absoluta. Então, a interceptação somente será admitida por ordem judicial fundamentada? Estaria errado. Como eu coloquei o em regra, aí suavizou, neutralizou a ideia do somente. E o que que muita gente faz? Aprende errado. Achou um somente, já saiu riscando tudo. Tá errado. Não é assim. Às vezes ainda dá certo, ainda tem a sorte, mas não façam assim, entendeu? Para vocês não se perderem no aprendizado. Outra aqui, o servidor público jamais poderá acumular cargos públicos, salvo nas hipóteses previstas na Constituição. Tá correto? Tá. Ele trouxe um jamais, dizendo, ó, não pode acumular. E estaria certo se tivesse só isso aqui? Estaria errado. Mas como ele trouxe o salvo, a exceção, o que que ocorre? Neutralizou a ideia absoluta. Não há que se falar em ideia absoluta, porque a gente já tem a exceção. Beleza? Tranquilo? O que mais? Onde mais aparece, né? Direito administrativo, penal, constitucional. Ó, exemplo dessas expressões, em regra, salvo, disposição legal, contrário nos termos da Constituição, desde que, salvo, exceto, e sinônimos. Vocês têm que entender, vocês têm que conseguir perceber palavras com essa ideia da ressalva, beleza? Que vão ser outras, né? Outras palavras sinônimas com essa mesma ideia, porque não dá para listar tudo, não.
Tem mais aqui uma questão. Nossa, questão bem aqui. Determinada lei estadual proíbe, isso aqui é direito constitucional. Determinada lei estadual proibiu a realização de cultos religiosos em locais públicos em qualquer horário, visando o silêncio urbano. A associação religiosa entra com uma ação. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. A lei é constitucional, pois o direito ao meio ambiente é absoluto aí, ó, e sobrepõe-se à liberdade religiosa. Temos alguma ressalva aqui? Nenhuma. Só temos essa ideia absoluta que ele trouxe aqui expressamente na nossa cara. Então, possivelmente está errado. Letra B. A lei é inconstitucional, pois a liberdade de reunião e culto é plena e não pode sofrer nenhuma restrição. Tenho alguma ressalva aqui? Não. Então, possivelmente está errado. Letra C. A lei é inconstitucional, pois a liberdade de culto é garantida, salvo se houver perturbação da ordem pública ou conflito para o que deve ser analisado com razoabilidade, não pode haver proibição total. Letra D é constitucional, visto que o Estado tem poder de polícia ilimitado. Tudo errado. Absoluto, absoluto, absoluto. Aqui tivemos uma introduçãozinha explicativa com o pois, ele trouxe aqui a exceção com o salvo e ainda fez complementações a mais, né? A ideia da completude da questão mais completa. Gabarito letra C. Isso aqui não é questão que eu fiz para ludibriar, enganar vocês, não. Isso aqui é questão de prova mesmo, entendeu? Questão de prova mostrando aqui que a FGV faz isso, certo? Botei mais uma. Macete da maior completude conceitual, né? Questão com mais informação. E acabamos de ver também ela aqui, né? Ó, aqui veio ressalva e veio aí informações extras. Deixa eu ver aqui exemplos. Aqui, né? Ó, aqui é só um exemplozinho. Sempre, sempre, precisamente, para letra C, a tutela de urgência pode ser concedida quando presentes elementos da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Uma outra coisa também sobre palavras são as palavras com ideia de possibilidade, viu? Tipo, esse pode aqui, poderá, elas indicam possíveis gabaritos. Deixa eu ver o que mais. O macete da questão posturada, que foi aquele onde a gente pega parte do enunciado para poder direcionar a resposta. No enunciado, ele praticamente já nos dá ali a resposta, e a gente nem perde tempo lendo as outras alternativas. Tem questões que são muito interessantes de responder assim. Bora lá. Tem umas questões que no enunciado ele já te dá a palavra-chave da resposta. E as alternativas iniciam com palavras erradas. Aí vai ter só uma alternativa com aquela palavra. Aí tu pronto, tu nem lê. Vocês vão ver isso aqui na prática, praticando comigo. Deixa eu ver isso aqui. Se for questão de prova, não. É só o modelo que eu coloquei. Porque tem questões lá no final. Macete do erro que denuncia, né? Aquele erro brabo, aquele erro que o aluno que estuda a base enxerga ele facilmente. Macete da linguagem legislativa é quando a resposta é praticamente letra de lei. Isso aqui é muito comum nas questões de ética, viu? Ó, as questões de ética são úteis, não são? São. O que é que vocês precisam estudar para acertar 8 questões de ética? Você não precisa de muita coisa. Vocês precisam só ler o Código de Ética, o Estatuto da Advocacia, o Regulamento Geral e fazer umas 200 questões anteriores de prova. Fazer e refazer elas. Só isso, entendeu? Então vamos aqui, né? Macete da linguagem legislativa. Ver se eu botei aqui alguma questão. Coloquei, né? Assinar a alternativa correta sobre os princípios da administração pública.
Aqui, ó, é a base, artigo 37 da Constituição. O artigo 37 da Constituição ele vai trazer os cinco princípios explícitos da administração pública. Tem até um mnemônico, uma palavrinha que a gente usa para memorizar. Aqui é uma decoreba da Braba sobre esses cinco princípios, entendeu? Aqui ele vai só é, colocando que eles não estão. Ó, a administração pública será regida pelos princípios da transparência, razoabilidade, publicidade, equidade e participação popular. Há um outro detalhe. Como ele pergunta os princípios previstos na Constituição, o que que acontece para o candidato que não foi direcionado sobre isso? Ele não vai conseguir achar a resposta porque ele vai achar que tem mais de uma correta. Ele vai dizer, não, mas transparência, razoabilidade é princípio, tem que ser respeitado também, entendeu? Deixa eu ver outro. Os princípios variam conforme federativo, mas a dúvida ia ser ficar aqui, ó, entre A e C. Porque a gente tem o princípio da transparência, a gente tem da razoabilidade, a gente tem da publicidade, a gente tem a participação popular. Mas por que que não é a letra A? Porque ele perguntou para a gente o que está previsto na Constituição Federal. Aí vem a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São princípios explícitos, vistos com os nossos próprios olhos. Os outros são os princípios implícitos, eles estão lá, mas tu não enxerga ele escrito lá no tapa cara lá, né? Princípio da transparência, da razoabilidade de não encontro. Isso é criação doutrinária da jurisprudência, beleza? Então aqui ele trabalha essa parte, né? Letra fria da lei. Quem conhece a letra da lei, acertaria. Acabaria de ser. Mais algum? Deixa eu ver. O advogado João foi contratado para atuar em uma causa complexa sobre honorários advocatícios. Honorários, uma questão de ética. A alternativa correta. Aí a gente foi trabalhando aqui, ó. Os honorários sempre devem ser pagos em dinheiro, sendo vedada qualquer outra forma de adimplemento. Errado e deve absoluto. Letra B. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento e aos de sucumbência. Beleza? Aí o candidato, rapaz, eu não sei, não conheço esses outros aqui, não. Só conhecia os convencionados, né? Por meio de contrato. Aí tu lê a letra C. O advogado pode cobrar o valor que desejar, jamais se submetendo à tabela da ordem devido ao livre mercado. É errado, ideia absoluta. Letra D. Em caso de sucumbência, os honorários pertencem à parte vencedora, e nunca ao advogado. Tá? Tudo com ideias absolutas. Entendeu? Então, gabarito, o que que eu ia marcar? Na dúvida, vou marcar a letra D. Achei vários indicativos de erro nas outras. O macete do ambos. Deixa eu ver se eu coloquei uma questão. Coloquei, ó. Coloquei, ó. Qual é a ideia do ambos? A gente vai encontrar. A gente vai encontrar questões com dois ou mais sujeitos. E dificilmente, eu não estou dizendo que é algo que é sempre, estou dizendo que dificilmente a resposta vai ser algo idêntico para eles, seja positivo, seja negativo. A FGV geralmente vai querer que a gente analise, né, a particularidade de cada um deles. Então vamos aqui. Ateneu e Moisés combinaram a prática conjunta de um crime de furto. Não, tá parecido com o exemplo, né? Eu tentei ali antecipar. Ateneu e Moisés combinaram a prática conjunta de um crime de furto. Moisés, exímio motorista, aguardou na porta com o carro já ligado. E Ateneu, especialista em abertura de cofres, ingressou na residência de um famoso jogador de futebol que atuava no exterior. Ambos pensavam que a casa estava vazia, mas ao ingressar no imóvel, Ateneu se deparou com Isabel, empregada doméstica. Tendo então sacado a arma de fogo que aportava assim a cesta de Moisés e matado Isabel com um tiro na testa. Ateneu levou consigo joias e dinheiro. Ao tomar ciência da morte de Isabel, Moisés não quis ficar com nada. Diante de tal situação, assinou a afirmativa correta. É prova da OAB, ó. Direito penal. Isso é fácil demais. Ainda mais para aprender os macetes. Primeira coisa, rapaz, vou confiar no macete do professor. Onde tiver uma resposta idêntica,
para ele, seja positiva ou seja negativa, possivelmente vai estar errado. Aí tu vai ver aqui, ó. Moisés não praticou fato criminalmente punível. Ó, bem que a gente já tiraria, por quê? Ele está querendo dizer que Moisés não vai responder por crime, né? É possível que vocês iam acreditar nisso. Ó, ambos praticaram homicídio e roubo. Aí bem que A, Ateneu praticou o delito de furto qualificado pelo resultado morte. E D, Moisés deve ser responsabilizado mediante a aplicação da pena relativa ao crime de furto. Aí a gente tem que olhar, ó, presta atenção. Quem é Moisés? Moisés é o motorista. Aí tu tem que entender o conteúdo aqui, ó. Presta atenção aqui numa coisa. Moisés é o motorista, ficou lá. Aí o que que eu tenho que procurar no enunciado? Se Moisés sabia da intenção de Ateneu. Ele sabia que ele estava armado e etc. Não. É onde muita gente erra, na parte de compreender. Compreender o enunciado. A gente tem que ter um liame subjetivo, ou seja, as ideias têm que estar direcionadas para a mesma coisa. E a gente não tem isso aqui, ó. Qual foi a intenção deles inicial? Furto, não é isso? Furto. O que que aconteceu? O Moisés ficou esperando e o Ateneu entrou. A ideia, furto. Ambos pensavam que a casa estava vazia, mas ao ingressar, Ateneu se deparou com Isabel, a empregada doméstica. E ele sacou uma arma. O Moisés sabia da arma? Não, tá bem claro. Sem a ciência de Moisés. Moisés não sabia da arma. E o que que a arma faz aqui? Muda o contexto. O furto, ele não tem violência ou grave ameaça. E o que aconteceu aqui mudou, já não há mais que se falar em furto, entendeu? Já não há mais que se falar em furto. Aí ele sacou, pá, matou a Isabel. Se desde o início Moisés soubesse da história, não, eu estou aqui armado, aí muda. Mas a questão vai trabalhar justamente isso. Ela vai dizer que o cara não sabe. Ah, eu não sabia que eu estava com arma, etc. Então a gente divide, cada um com sua responsabilidade. Aí Moisés vai responder por quê? Moisés deve ser responsabilizado mediante a aplicação da pena relativa ao crime de furto. Porque o que aconteceu depois saiu, né, da esfera de controle dele, beleza? Então não é difícil essas questões de direito penal, não. A gente aprende a aplicação de macete, porque ajudou a eliminar aqui uma, a letra A também daria para eliminar, porque não daria para deixar o Moisés sem nenhum tipo de responsabilidade. Aí a gente ficou aqui com letra C e letra D. Aí gabarito letra D, onde ele responsabilizou aqui o Moisés somente pelo furto, beleza? E ainda seria furto qualificado, né? Porque eram duas pessoas. Tranquilo? Mas é isso, calma, né? Isso aí tudo a gente vai aprofundar mais lá na frente, ao longo da mentoria. Outra, Mário e Lucas. Combinaram praticar um furto em uma residência. Mário entra na casa desarmado para subtrair bens, enquanto Lucas fica no carro vigiando. Mário é surpreendido pelo dono e, no susto, o agride fisicamente, causando lesões graves, fugindo em seguida sem levar nada. Lucas não sabia da agressão. Ó, ambos, ó, como a gente elimina duas de uma vez, só com a ideia do ambos. Por quê? Porque são dois sujeitos e são ações diferentes, sendo que o Lucas não teve controle sobre o que se prosseguiu, né? Posteriormente, em relação ao Mário, que agrediu o cara lá dentro, que ele não sabia o que estava lá. Aí vem aqui, ó, o tanto quanto. O tanto quanto é a mesma coisa de quê? De ambos. Aí sobrou só o gabarito. Lucas deve responder pelo crime de furto tentado, enquanto Mário responde pela tentativa de roubo e lesão, pois Lucas quis participar de crime menos grave. Beleza? O Lucas só pelo furto tentado, o Mário roubo porque houve o quê? A agressão. Beleza? Houve aqui uma pequena agressão com lesão. Então, tirou a ideia de furto.
Tem uma outra questão da OAB que faz uma pegadinha sobre essa questão do furto, que o cara vai cometer um furto à noite. Só que quando ele tá saindo, aparece o dono, aí ele, para terminar, né, de completar ali o crime, ele empurra o dono e sai correndo. Aí a questão eu queria saber se ele ainda assim responderia por furto ou não. E não seria por furto. A ideia inicial foi furto, mas como ele praticou ali uma pequena agressão de empurrar o cara para poder levar a televisão, levar a televisão, aí mudou de furto para roubo, porque teve a agressão, não importa se foi pequena, beleza? A pegadinha do dano moral, essa aqui derrubou muita gente que vai fazer a prova com ódio no coração, aí acaba pegando rasteira na hora da prova. Macete da pegadinha, dando moral, deixa eu ver aqui se eu botei algum exemplo. Ah, nem coloquei não, não coloquei nenhuma gente não, coloquei mesmo só a ideia mesmo, né? Deixa eu ver o último. Ah, o macete do desempate. Desempate estratégico. Essa aqui é para a última hipótese, né? Essa dúvida aqui, eita dúvida que derruba muita gente. Vocês já passaram por isso? Professor, toda vez eu troco gabarito, toda vez. Não, rapaz, toda vez eu mudo o gabarito, professor, por isso que eu não consigo passar. É essa dúvida aqui, entendeu? Quando a gente fica naquela dúvida entre C e D. Aí tem a questão da estatística, né? Ó, em muitos exames, cerca de 60 a 70% dos gabaritos estão concentrados entre B, C e D. Dentro deste grupo, C e D costumam empatar ou alternar. A letra A geralmente tem menor incidência. Isso não é uma regra absoluta, mas numa situação ali desesperadora, né? Vamos supor, você já conseguiu eliminar a letra A e letra B na base dos macetes. Ficou letra C, letra D e ali surgiu o quê? Travou. E agora o que a gente faz? Se sobrar C e D e você não souber o gabarito real, o que que a gente faria? Ou uma ou outra. Aqui mesmo seria a mesma questão de sorte. Quando sobra C e D e a gente não souber o gabarito real, entendeu? É questão mesmo de sorte, entre quando sobrou, né? C e D. Mas desde que você, mesmo aplicando todos os macetes, aí tem o pessoal que marca D de Deus mesmo. Ninguém, marca D de Deus melhor do que marcar C de cão. Aí marca D de Deus. Mas aí é aquela coisa, né? Não, a pessoa tenta ver os macetes. Rapaz, eliminei letra A, letra B. Agora letra C, letra D, não estou conseguindo encaixar mais nenhum macete. Aí vai mesmo, né? Ah, tem C de céu, tem C de céu. Mas aí o céu, para ir pro céu, a gente tem que morrer, né? Então só se for de raiva fazendo a prova. Então fica com D de Deus. Beleza? Então tá aqui, ó, a tabela resumo, né? Dos macetezinhos e dicas aqui de prova. E questões. As questões aqui, depois vocês param aqui para dar uma analisada, mas tem muita informação. 2018, isso aqui é uma questão de direito administrativo. Olha, nenhuma hipótese, somente restritivo. Aí aqui já entra um pouco do que? Da teoria básica que eu falo que vocês têm que aprender. Ó, ó como a gente responde uma questão, com macete e com teoria básica. Mas lá na frente vocês vão aprender algo aqui do direito administrativo sobre responsabilidade objetiva do Estado. E qual tipo de teoria que a gente aplica? A gente aplica a teoria do risco administrativo. As questões da FGV vão fazer muita pegadinha colocando teoria do risco integral. Aí tu vai gravar isso. Gravou? É algo bem básico. Gravou? Pronto.
Aqui tu já conseguia eliminar a letra C. Aí o resto foi macete. Aí é sobrar a teoria que tu gravou, que é aplicada, do risco administrativo. Aí pronto, gabarito. É assim que eles vão aprender, entendeu? É assim que eles vão aprender, dominando, memorizando o básico. E onde a FGV faz pegadinha. Deixa eu ver outra aqui. Ó, aqui, ó. Ó. Todos, ideia absoluta, somente. Aí observa que não tem, que a gente não tem aqui as exceções. Aí ele vem aqui na letra B e a letra A, ó, porque aqui tem um salvo, né? Aí, onde é que está o perigo? Novamente, o básico do conhecimento. Onde ele coloca aqui mínimo, não é mínimo, é máximo. Ele trocou uma palavra, entendeu? Aí o gabarito, o recurso será dirigido à autoridade que proferir a decisão que, se não a reconsiderar, encaminhará o recurso à autoridade superior. Tudo vocês têm que aprender. Mas observam, né? Observem como já dá de fazer muita eliminação. E com a eliminação, o risco de tu acertar, mesmo que seja no chute, aumenta, entendeu? Deixa eu ver outra aqui. Eu botei questões para vocês darem uma olhada. Poucas, né? Mas porque o foco vai ser ao longo da mentoria. Que não poderá, sei que é o quê? Concurso. É regrinha, ó, outra coisinha lá para o direito administrativo que a gente tem que aprender, ó, formas de provimento derivado da administração. Isso aqui tudo a gente tem que gravar. Quando que temos a hipótese de aproveitamento, de reintegração, reversão, recondução, readaptação. É bem mais fácil decorar isso aí do que querer estudar um assunto aprofundado e não aprender ele também. Deverá, nenhuma, ratear, poderão, ó, aqui, ó, poderão, ó, nenhum, tudo indicando erro. Aqui, o deverá ele tem uma ideia de imposição. Aí o poderão com a ideia de possibilidade. As ideias de possibilidades, elas aparecem muito em respostas. Sexta, deixa eu ver aqui, 70, 70, aqui é decoreba. É a questão que trabalha ali a letra da lei, né? Base, Constituição Federal. E é uma questão de administrativo. Mas onde é que está a base? Constituição Federal. Sétima, no ano recorrente, permitida, não, não, ó, não, não. Tre... Ixi, ó, essa daqui, ó. Ó, presta atenção, não, é porque já tava destacado, né? Eu já sei que não tem a ressalva. Ó, não, aí tem uma ideia de possibilidade, permitida, gabarito. Civil, olha, vocês não falaram que eu estou mentindo, tanto quanto. Ó, o outro aqui, ó, tanto quanto. Olha aqui, ó, qualquer, sem qualquer indenização, e não tem nenhuma ressalva, olha. Aí sobrou o quê? Letra D, gabarito. Aqui não havia limitar. Ó, presta atenção aqui, ó. A ideia da ressalva que neutraliza. Não, não, né? Aí quando o aluno ele só foca na palavra, ele acha que a letra A está errado, porque ele olhou um não de negação. Mas esse não de negação, ele não está trazendo uma ideia de negação. Ele entra dentro de uma explicação. Ó. Não havendo limitação contratual, Renata poderá. Ó, como ele é diferente da letra B, onde diz não tem direito. O outro, não há benefício. Letra C, não responde. E assim vai. Mas não é para vocês responderem assim do jeito que eu estou fazendo, não. É porque já está marcado. Eu já li e tal. Constitucional, ó, podem, ó, o podem, possibilidade, o mas. É o quê? Ressalva. Aí aqui, ó, não, o outro, somente. Não apresenta qualquer vício. Essa outra aqui. Todo, somente, pois, introdução explicativa. Ó, somente pode, ó. Explicação, o somente está aqui só para frescar, né? Mas temos uma ideia de possibilidade. 13, somente Afonso poderá, desde que.
e por aí vai. Logicamente que quando vocês aprofundam a parte do conhecimento teórico básico, aí fica muito mais legal. Aí vocês vão ver questões de juiz ficarem fáceis, que eu coloquei de prova. Pronto. Vocês olhem com calma, né? O e-book, certo? Então é isso. Ajuda ou não ajuda? Ajuda. Aprenderam? Não. Vocês tiveram uma noção. Vocês vão aprender e memorizar praticando ao longo da mentoria, certo? Aí vocês pegam o e-book, revisa, né? Lá o macete, tudo certinho. É assim que vocês vão dominar eles. Aí, ao mesmo tempo, vão dominando teoria básica para a prova. Ok? Então é isso. Depois só me envie o e-mail pedindo, né? Professor, manda para mim aí. Aí eu vou mandando com calma, sem pressa. Deixa eu encerrar aqui essa gravação, aí vocês podem perguntar alguma coisa.